Entrevista da semana. Ok, a entrevista da semana de hoje é para Isabel Van Gartner. Ela é assistente social da comarca de Brusque e o nosso assunto de hoje são as adoções. Há um projeto importante sendo aplicado lá em Brusque e nós vamos trazer então esta conversa com Isabel Van Gartner. Lhe pergunto, a demanda da região toda foi exatamente a razão do início deste projeto aqui? O projeto de pesquisa, inicialmente, que deu origem ao fluxo, ele surgiu a partir de reflexões que ocorreram no exercício profissional, no âmbito da vara da infância, aqui da comarca, no sentido de buscar algumas respostas com relação ao atendimento que era prestado às gestantes ou mães que manifestavam interesse em entregar seus filhos à adoção. Então foram algumas situações que nós observamos durante os atendimentos que trouxeram algumas inquietações, algumas indagações com relação ao que nós poderíamos fazer para qualificar esse atendimento, para prestar um atendimento mais humanizado a essas mulheres, com o objetivo de evitar, por exemplo, adoções ilegais, o abandono de crianças em locais inadequados. Então, o projeto de pesquisa ele surgiu nesse meio. Queria que a senhora nos contasse como foi o processo de criação do fluxo. Ele foi criado em algumas etapas. Nós apresentamos um projeto de pesquisa para o Núcleo de Estudos e Pesquisas da Academia Judicial. O projeto foi aprovado e ele foi executado num período de 2 anos, de março de 2016 a março de 2018. Então, o resultado desse trabalho que foi desenvolvido durante esses 2 anos foi um artigo científico que serviu como base teórica para a criação do fluxo de atendimento. Então, nós nos utilizamos de teoria e também da nossa prática profissional para a criação desse fluxo. Quais os motivos que levam uma mãe a querer entregar seus filhos para adoção? Quando nós tratamos dos motivos que levam essas mulheres a buscar a justiça ou algum órgão de atendimento, como unidade básica de saúde, ou então os próprios hospitais, conselho tutelar, quando elas buscam esses órgãos para fazer essa entrega, normalmente quando se trata das motivações, do que as leva a entregar, a gente não pode falar num único motivo. Geralmente, pelo menos os estudiosos que tratam da temática e que nós utilizamos como referência para o nosso trabalho, eles apontam que normalmente são múltiplos fatores e que pode ser uma conjugação de fatores socioeconômicos e fatores familiares. Então, assim, um enfraquecimento da família extensa ou mesmo a ausência de família extensa, pais, avós, irmãos, tios que pudessem servir de apoio a essa mulher, ausência de companheiro, muitas vezes a questão socioeconômica também está presente, baixa escolaridade, baixa renda, situações às vezes relacionadas à moradia. Então, geralmente a gente trata de uma conjugação de fatores. São vários motivos que podem desencadear nessa manifestação da entrega. Ou às vezes também o próprio desejo de não maternar essa criança. Doutora Isabel, nós vamos fazer um rápido intervalo, é um instante só, nós estamos conversando com a assistente social aqui da comarca de Brusque, Isabel Van Gartner, sobre adoções. Nós vamos para o intervalo, é rapidinho, é 30 segundos, já voltamos. Você já ouviu falar em jurado voluntário? Essa
é a denominação usada ao cidadão que se inscreve voluntariamente para participar de um julgamento no tribunal do júri. Os jurados representam a sociedade da qual fazem parte e, dentro de um processo, decidem em nome dos demais. A função do jurado é tomar a decisão com base na lei e na situação de cada processo, de maneira individual. O Poder Judiciário de Santa Catarina conta com a sua colaboração. Ok, nós estamos de volta com a nossa entrevista da semana, que a gente sempre traz por aqui. O papo de hoje é com a assistente social da comarca de Brusque, Isabel Van Gartner. Ela está nos falando sobre um projeto que está sendo aplicado e em andamento aqui em Brusque, sobre adoções. Isabel, o perfil aqui de Brusque, que é uma cidade industrial, é capaz de definir essa necessidade aqui? As mulheres são operárias também, ou seja, elas têm um papel também definido, além de serem mães. O que é que muda nisto, neste sentido? Sim, houve uma modificação do papel da mulher, né, ao longo dos últimos anos. Ela se inseriu no mercado de trabalho. Isso, de certa forma, vem redefinindo alguns papéis familiares. Hoje a gente já tem uma participação maior do pai na questão da educação, do cuidado com os filhos. E alguns anos atrás, esse papel era exclusivamente exercido pelas mulheres, né? Então, houve uma mudança, mas quando a gente fala da questão da entrega de uma criança à adoção, a gente tem que ter em mente essa questão do próprio exercício da maternidade, né? Do maternar. Gerar é diferente de maternar, né? O gerar é uma condição intrínseca, né, dos seres vivos. O maternar, que significa o cuidar, o acalentar, dar possibilidade daquele ser se desenvolver, talvez a gente não deva compreender isso como algo intrínseco à mulher, porque nem sempre vai ser. Finalmente, Isabel, essas mães que doam seus filhos lá no final, já doados, essas mães são acompanhadas, ou seja, o fluxo acompanha durante, mas depois da adoção feita pelas mães, elas têm este acompanhamento também? Não há previsão legal no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós tivemos agora a promulgação de uma lei recentemente, em 2017, que inseriu vários artigos no Estatuto da Criança e do Adolescente, justamente sobre essa matéria que nós estamos discutindo agora, que é a questão do atendimento a essas mulheres, mas não houve previsão legal no sentido de promover esse acompanhamento pós-entrega. E nós entendemos que isso é extremamente importante, porque algum profissional precisa auxiliar essa mulher a elaborar o luto pela entrega, né? Porque nós estamos tratando de um assunto muito delicado, que ainda gera muita polêmica na nossa sociedade, apesar de que as situações de abandono, entrega e adoção estão presentes há séculos, né, na nossa sociedade, mas assim, o legislador talvez não se atentou à questão desse acompanhamento pós-entrega. E nós consideramos que isso é extremamente importante, porque algum profissional precisa auxiliar essa mãe, né, a superar essa condição de não permanecer com o seu filho, apesar de ter sido como nós estamos falando da entrega voluntária, das mães que procuram os serviços para entregar aos seus filhos, não foi uma condição imposta a ela. É diferente das situações de destituição do poder familiar, né, em que se identifica uma condição de não possibilidade de permanência dos filhos com os seus pais. Nós estamos tratando de uma entrega voluntária.
né? Ela buscou o serviço para poder fazer a entrega do seu filho para adoção. Então, ela não foi pressionada a tomar essa decisão, né? Ela buscou voluntariamente. Mas, mesmo assim, nós entendemos que ela precisa de auxílio num momento bastante crítico da vida dela, que implicou numa não permanência com o seu filho. Isabel, muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Muito bem, foi a nossa entrevista da semana por aqui. A gente sempre traz um papo importante da semana por aqui. E hoje nós conversamos com o assistente social da comarca de Brusque, Isabel Van Gartner, sobre adoções. Nós voltamos numa próxima. Até lá.